Bom dia para vocês, um bom sábado. Eu confesso a vocês que eu já iniciei o dia hoje, né? O meu vídeo com a oração. Aí eu vou fazer o quê? Bom dia para vocês, a paz do Senhor que é evangelho, e vou soltar os sonhos hoje para vocês. Primeiro que eu vou soltar vai ser o sonho do arrebatamento, né? Ó, eu sonhei. Por que eu soltei? Foi por ele que eu comecei a pregar o evangelho nas redes sociais. Foi por esse sonho que o Senhor me alertou e me botou para me pregar o evangelho para ele, né? Então, eu vou soltar para vocês agora. Eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus. Eu via a lateralzinha do rostinho dele, via os cabelos dele, via as vestes dele até chegar aos pés. Quando eu olhava para o lado direito do Senhor, eu via uma carreira de anjo, que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. Quando eu tirei os olhos do Senhor e dos anjos, eu olhei pro meio da rua, já não estava mais dentro da minha casa, eu estava lá no meio da rua, suspenso do chão, e eu olhando para baixo. Eu vi a rua de uma ponta à outra, ela com uma rachadura aberta. E quando, glória a Deus, quando eu vi a rua aberta, quando eu vi a rua do início ao final, com a rachadura aberta, lá no início meu filho estava caminhando para frente. Quando eu tirei os olhos do meu filho, olhei para dentro do cemitério e vi umas pessoas saindo dentro do cemitério ao encontro do Senhor nos ares. Aí eu me acordei. Agora eu vou soltar para vocês as Santas Escrituras. Vou contar para vocês 2 detalhes desse sonho. Quando eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro do Senhor, elas não estavam mais com o corpo que nós estávamos, elas estavam com o corpo transformado. E prestei atenção também no outro detalhe desse sonho. O meu filho estava passando na frente do cemitério, mas não estava vendo nada do que estava acontecendo dentro do cemitério. Entendeu? Esses 2 detalhes que eu conto do meu sonho para vocês, que eu prestei atenção, né? Então, assim. Agora, embora passar todas as escrituras para me confirmar. Isso é uma visão que o Senhor me concedeu. O Senhor me concedeu a visão do arrebatamento, do dia da vinda dele. Ele me concedeu a visão do arrebatamento, mas o Senhor não me concedeu só, o Senhor me concedeu várias visões, e todas elas eu vou soltar para vocês, inclusivamente um sonho que eu tive no dia 30, no dia 30 não, no dia 1º de dezembro, o primeiro foi no dia 2 de dezembro, que eu não marquei qual foi o dia, foi num dia desses 2, ou foi no dia 1º ou foi no dia 2 de dezembro, eu tive esse sonho que eu vou soltar para vocês também. Primeiro eu vou soltar as Santas Escrituras, depois eu solto esse sonho que eu tive no dia 1º de dezembro, tá bom? Bora pra cá, ó. Mateus 24, versículo 29. Assim até decorado, então eu leio pra você, mas não tem nenhum problema. Farei até o último dia que o Senhor vir nos buscar na face da terra, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, o que é que o mundo tá sentindo? Não é as dores de parto para Cristo nos vir nos buscar? Pois então, se prepara que a dor de ter vai ser a pior, ó. O mundo está sentindo aflição. Não só o mundo, as pessoas também, que é o que fala na Santas Escrituras. O sol tornou-se... Peraí, ó. Deixa eu repetir do início do versículo. E logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Você está vendo? O que tá, esse aqui que está escrito aqui, está escrito lá no livro do Apocalipse. Cujo que eu já também rali para você, já fiz vídeo. Mas continuando. Agora, olha o versículo que eu vou ler para vocês, que é igualzinho eu vi o Senhor em cima dos ares. Em cima das nuvens, lá nos ares, ó. E ele enviará os seus anjos. Eu soltei o versículo, é o versículo 30. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Do mesmo jeito que eu vi o Senhor, em cima das nuvens no céu. Do jeito que eu vi o Senhor, em cima das nuvens no céu, tá aqui, ó. Ele vai aparecer. Que aqui está dizendo que todas as tribos da terra vão se lamentar. Vão se lamentar por quê? Porque não estava esperando, porque não estava preparado. Ó. E, deixa eu repetir aqui, ó.
E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor, chamo de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, você está vendo? Por que o Senhor estava com seu exército de anjos quando eu vi ele na visão? Para o quê? Para vir buscar a gente na face da terra. Ó. O outro versículo, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tercos e brotam folha. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando verdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Nós estamos vendo. Nós estamos vendo todas essas coisas acontecendo. E nós já estamos vendo que o Senhor está às portas. Ó. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O Senhor deu garantia que da geração dela não passa. A geração do arrebatamento dela não passa, né? Então, se prepara. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. A palavra do Senhor é garantia para nós. A palavra do Senhor é garantia. Por quê? Porque o Senhor diz, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então, o Senhor deu garantia a nós, da palavra dele. E é essa que eu tenho, firme e forte. Ó, encerrei para vocês aqui, né? Eu vou passar para outro sonho. Eu vou soltar esse sonho que... Ó, deixa eu continuar aqui. Igualmente o Senhor apareceu para mim, entendeu? Primeiro foi o sonho do arrebatamento, agora vai ser o sonho o quê? Do sacrifício, que foi assim que o Senhor apareceu para mim. E é assim que eu gosto de contar, entendeu? Mas eu vou soltar todos os sonhos que o Senhor tá me pedindo. Exclusivamente o sonho que eu tive no dia 31. Dia 31 não, no dia 1º de dezembro. Bom, do sacrifício. E eu sonhei que eu tava num canto. E quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus. Ele vinha descendo uma rua. Era uma rua de subida, era uma subida medonha, se eu via, era descendo a rua. E ele vinha com a coroa de espinho na cabeça. Ele vinha com os cabelos dele, estavam todo ensopado de sangue. Ele vinha todo coberto de sangue. Eu olhei para o rosto do Senhor e eu vi um semblante de tristeza, ele de cabeça baixa. E ele vinha de pés descalços por cima da calçada. Ele vinha descendo essa rua. Ele vinha por cima da calçada de pés descalços. Todo coberto de sangue. O pano que transpassava na cintura dele estava da cor de vinho do sangue dele. Quando eu vi o pano desse jeito, quando eu vi o pano, né, da cor de vinho, e eu olhei pra rua, não tinha ninguém no meio da rua com ele. Ele tava sozinho no meio da rua, não existia um pé de pessoa numa rede no meio da rua. E era uma rua de ponto de comércio, os comércios tudo fechado. E quando eu olhei, eu corri e fui ao encontro do Senhor. Eu abracei o Senhor, ele me abraçou e eu me acordei. Vou contar todo detalhe desse sonho para vocês. Quando eu abracei o Senhor tampou a cabeça. O Senhor tampou do joelho para baixo e o Senhor limpou daqui até aqui acima do joelho do Senhor. O Senhor limpou. Por quê? Porque ela era o pecado do mundo inteiro sobre ele. Na hora que eu abraçasse ele, né, não pegasse em mim, eu entendo desse jeito, que é desse jeito que é, porque ali era o pecado do mundo inteiro, estava sobre ele, mas quando eu abracei o Senhor limpou, o pano que estava da cor de vinho na cintura dele, estava bem vermelhinho, o Senhor limpou também, o Senhor deixou bem limpinho, porque eu abracei o meu Salvador, coloquei a cabeça no peito dele, eu abracei ele, encostei a cabeça no peito dele, e o Senhor me abraçou, me cobriu com o manto e eu me acordei, por isso que eu falo pra você. E outra coisa, o Senhor vinha descendo a rua sozinho. Cadê o povo? Cadê o povo dele? Cadê o povo que segue o Senhor? Cadê? Os comércios, tudo fechado, os comércios. Era uma rua do começo até o final, só de ponto de comércio, os comércios tudo fechado. Aí quando eu me acordei, disse assim, Senhor, o que é que tu quer me dizer com isso? Tu quer me dizer que o Senhor tá só? Se o Senhor tá só, você não vai estar mais só, não. Eu vou estar contigo do teu lado, pregando o evangelho. Me ajuda. Foi uma promessa que eu fiz do Senhor. E até hoje estou nas redes sociais pregando o evangelho. E o que foi que o Senhor quis me dizer nesse sonho? O Senhor quis me dizer, lá no livro do Apocalipse, que estava abandonado. O id dele.
O id dele está abandonado. O sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário está abandonado. É isso que o Senhor quis me dizer no sonho. Apocalipse 3, versículo 4 e versículo 5. 5 versículos. Ó. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo o meu nome e não te cansaste. O Senhor elogia os trabalhos dos pastores, o Senhor elogia. Porque eles trabalham, mas eles não se cansam. Mas olha o que, é que o Senhor vai, olha o que, é que o Senhor vai falar no versículo 4. Ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Você está vendo? O Senhor tem algo contra. Por quê? Porque eles deixaram de pregar o evangelho. Deixaram de chamar o povo ao arrependimento. Deixaram de ir atrás das ovelhas do Senhor. Porque o Senhor não veio para o justo. O Senhor veio para os pecadores. O Senhor não veio para o justo. O Senhor veio para os pecadores. O Senhor não veio para aquelas pessoas que pensam que não precisam de se arrepender. Todos nós precisamos de se arrepender. Todos nós de igual modo, entendeu? A Bíblia que fala, saiu da boca do Senhor, o Senhor disse, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, entendeu? Foi por eles que o Senhor morreu na cruz do Calvário, para nos perdoar os nossos pecados. Aquela mulher que, como é o nome dela? Que foi pega em adultério, ela chegou, pegaram ela, né? Então, o Senhor perdoou os pecadores, o Senhor veio para os pecadores, entendeu? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. O Senhor está pedindo para voltar e começar a fazer o que ele fazia com os 12 discípulos dele. Ele pegava e começava a pregar o evangelho. O Senhor está chamando para fazer isso agora no livro do Apocalipse. Ó, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. As primeiras obras é o id do Senhor. Não vai te empatar de tu estar na congregação apacentando as ovelhas do meu Senhor, não. Só que o Senhor quer o que? Mais da gente, né? Ainda é pouco que a gente faz, né? Ó, pois se não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrepender. Muitos pastores estão prestes a ganhar o castital do Senhor, se arrependerem e se voltarem a praticar primeiras obras. A primeiras obras que o Senhor fala é o id do Senhor. Prega a palavra do Senhor. Prega a palavra do Senhor porque não está sendo em vão. Tu não está fazendo coisa para o homem, tu está servindo a um Deus vivo, um Deus poderoso. Então, e o Senhor pede arrependimento, arrepende-te, porque tu não está trabalhando para o homem, tu está trabalhando para o Senhor. Continuando. E continuando, não, já parei, só é 3 versículos aqui, referente ao sonho, né? Mas ainda vou soltar mais um, porque o Senhor nos ama, e o Senhor, não é porque o Senhor nos ama, qual pai que não ama, que não dá uma correção no filho? Quantas vezes o meu pai não me deu correção? Quantas vezes minha mãe não chamou a minha atenção? Então, ó, Apocalipse 3, e o versículo 19, ó. Eu repreendo e castigo a todo quanto amo. O Senhor repreende. O Senhor repreende e castiga ainda a todos quanto Ele ama. Ele repreende e Ele castiga. Ó. Repreendo e castigo a todos quanto amo. Se põe zeloso. Zela a obra dele. Zela as ovelhas que tu tá cuidando. Vai atrás da desgarrada. É o que o Senhor tá falando. E arrepende-te. Se põe zeloso e arrepende. Cuidar da obra dele com amor, com carinho. Entendeu? Eu sei que os pastores cuidam com amor, com carinho da obra dele. Mas o quê? Colocar as ovelhas dele no devido lugar. Olha, porque ovelha é obediente. Ovelha obedece. Tá escrito. Então, ela obedece a palavra do Senhor. O que tá faltando o quê? A liderança fala o que tá escrito. Que as ovelha escuta a voz do nosso pastor. Nós escutamos a voz do nosso pastor. Que é o quê? Que é o cabeça de todos nós, entendeu? Nós escutamos, nós temos tendência a escutar a palavra do Senhor. Só se não for ovelha. Se for ovelha, não escuta, né? Então, se Deus manda nós nos amar, a ovelha obedece e ama umas às outras. Se Deus diz é para cuidar, as ovelhas cuidam uma das outras. Não, ovelha não é rebelde, entendeu? Ovelha gosta de estar junto, entendeu? Ovelha.
Não tô falando, ó, preste atenção, eu tô falando a Santa Escritura. Eu tô falando tudo que tá escrito na Bíblia, jamais eu vou me desviar, jamais, tá repreendido. Encerrei pra vocês aqui. Agora, bora para o outro sonho. Vou soltar agora o sonho que eu tive no... vou soltar logo outro sonho que Jesus apareceu pra mim nas redes sociais pregando o Evangelho. Que foi logo depois, né, de eu ter esse sonho. Depois de eu ter esse sonho, não foi nem esse que foi que Jesus apareceu pra mim pregando nas redes sociais, não. Primeiro, depois desse sonho, foi o sonho de uma rosa. Depois desse sonho de uma rosa, o Senhor apareceu pra mim pregando nas redes sociais, mas eu vou soltar logo o sonho dessa rosa. Bora, também vou... Tudo eu confirmo pra vocês nas Santas Escrituras, bora. Ó. Eu sonhei que eu tava numa casa e eu não tava me sentindo bem lá. Assim, vou me embora pra minha casa. E eu peguei e saí. Eu vim andando pelo meio da rua devagarzinho. Na hora que eu cheguei na frente da minha casa, eu olhei pros telhados, pros tetos. A minha casa, ela tem 5 metros de largura. E eu olhei pro telhado, tinha uma rosa desse mesmo tamanho, em cima do telhado da minha casa. A cor dessa rosa era azul e branca. A cor dessa rosa era azul e branca. E numa pérola dela branca tinha um arco-íris. Vou ler pra vocês sobre o arco-íris. Vou ler pra vocês sobre o arco. E vou ler pra vocês sobre o quê? Sobre o arco e sobre essa rosa. Sobre o arco, eu vou ler no livro de José. Sobre o arco-íris, eu vou ler aqui, ó, sobre o arco-íris. Sobre o arco-íris lá no livro de José. Sobre a rosa é aqui no livro de Cantares. Vamos embora pra cá, ó. Ó, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Vou ler outro versículo, ó. Qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Então, encerrei com esses 2 versículos para vocês. É Cantares... Não é Cantares, não. É Osés. Para falar sobre o arco que tinha na rosa. O arco-íris. Não tem um arco-íris na rosa? Pois eu vou falar dele agora para vocês. Ó. É Osés... Deixa eu ver. É Osés 2, o versículo 15. Falando sobre o arco. E lhe darei a sua vinha dali, e o vale de arco por porta de esperança. Ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. A terra do Egito é essa que nós estamos, a terra da escravidão, né? Nós somos escravos do pecado. Nós somos escravos do pecado. Glória a Deus, né? Essa é a terra da escravidão. Glória a Deus, glória a Deus. E encerrei pra vocês esse sonho. Agora eu vou soltar o sonho do dia. Vou soltar pra vocês o sonho agora. E vou confirmar também nas Santas Escrituras. O sonho que eu tive com o Senhor. Vou soltar pra vocês e vou confirmar também nas Santas Escrituras. Ó, eu sonhei que eu tava numa casa trabalhando. E eu passava o período do meio-dia trabalhando. E eu passando o período do meio-dia trabalhando, eu saí pro almoço. E quando eu retornei para trabalhar novamente, eu já tinha perdido o horário do trabalho. E eu cheguei lá no finalzinho, eu fiz só experimentar a roupa. Eu experimentei a roupa. Glória a Deus. Eu experimentei... Glória a Deus, glória a Deus. Eu experimentei a roupa. Aí... já tava de noite, né? Já tinha passado pro período da noite, porque eu cheguei de tardezinha. Já tinha passado pro período da noite. Eu já vim de alguma congregação do Senhor, não sei de qual era. Só sei que eu vinha de alguma congregação do Senhor e eu vinha.
quando eu vinha dessa congregação do Senhor, glória a Deus. Quando eu vinha dessa congregação do Senhor, eu vinha mesmo no meio do meu beco. Quando eu vinha no meio do beco, atrás de mim vinha ou era carro ou era moto, vinha atrás de mim. E naquele momento ali, né, que eu vinha mesmo no meio do beco, aí na minha frente apareceu um homem no cavalo. Ele vinha voado no cavalo. E eu peguei e saí do meio para o homem passar, né? Que vinha voado no cavalo. Na hora que eu saí do meio, quando eu olho, o homem já estava em cima de outro homem que vinha atrás de mim, eu não tinha visto. Esse homem vinha atrás de mim, eu não tinha visto. E esse homem que veio no cavalo, ele estava brigando com esse homem que tinha vindo atrás de mim. E ele estava brigando. E eu cheguei lá e eu separei ele, eu peguei ele, né? Trouxe ele, né? Fomos para um canto e lá nesse canto ele começou a beber. E ele começou a beber, mas ele começou a beber, bebendo. E eu peguei isso assim, eu fiquei com medo dele voltar lá pro canto, né? Da onde ele brigou lá com o homem. Eu disse assim, não vou deixar ele aqui não. Porque se eu deixar ele aqui, ele pode voltar pra querer, né? Então, aí eu peguei, coloquei ele nas minhas costas e eu trouxe ele, coloquei ele na frente da minha casa, sentado em cima de uma pedra. E nesse momento que eu coloquei lá sentado em cima de uma pedra, eu vi que eu coloquei ele não ficava assim, aprumadinho, né? Aí eu peguei assim, se eu deixar ele aqui, ele vai cair, ele vai se machucar, não vou deixar ele aqui só não. Aí eu peguei, fiquei do lado dele, sentada do lado dele. E eu me acordei. Aí o que eu vou falar? Ah, deixa eu só dar o detalhe dele pra você. O sonho, esse sonho, a cor do corpo dessas pessoas era a cor do Senhor, né? A cor do corpo do Senhor é a mesma cor desse homem que vinha atrás de mim. A mesma cor, tá? Do corpo deles. Eu vi eles dois brigando no chão, a mesma cor do corpo. Entendeu? Cor de corpo de pessoas celestiais, né? Diferente de nós, né? Então, não nada a ver com nós. Era de corpo de pessoas celestiais. E esse homem, eu vou falar um detalhe pra vocês que eu me esqueci de falar no sonho. Esse homem que o senhor tava brigando com ele no chão, ele cobria assim a cabeça. E o senhor tava batendo na cabeça dele. Por quê? Porque o senhor é guerrilheiro, ele batalha por nós, entendeu? Ó, eu não sabia que esse homem tava vindo atrás de mim, né? O senhor tá poderoso, o senhor é poderoso. Eu confio nele, ó. Vou ler agora aqui em Apocalipse para falar sobre o cavaleiro. Eu tô falando sobre os meus sonhos para vocês, mostrando nas suas escrituras a respeito de quê? A respeito do sonho que tá escrito, né? Deixa eu ver bem por aqui assim. Pronto, já tá aqui. Ó. Apocalipse 19. E o versículo 11. E vi o céu aberto. E eis um cavalo branco, e o que está assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. O Senhor no cavalo, pelejando por nós, né? Pelejando por mim também, porque eu tô nas congregações do Senhor, né? Então, se eu tô e principalmente no tempo católico, o inimigo tá revoltado. Mas olha o que é que o Senhor faz, ó. Chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Foi por isso que ele veio, né, a minha direção, e ele guerreou, entendeu? Eu entendi. Quando eu li esse versículo, eu entendi por que o Senhor tinha brigado com aquele homem atrás de mim, entendeu? Agora, embora porque ele bebeu, porque é o dia da ceia do Senhor. É o dia que o Senhor vai cear. Estão entendendo? Esse dia é o dia da ceia do Senhor. Deixa eu ler pra vocês. Tá aqui, ó. Por que foi que ele bebeu? Por que ele bebeu? Tá aqui, ó. E disse-lhe, desejo muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Você está vendo? Do tempo que o Senhor fez o sacrifício por nós, a última ceia do Senhor foi com os 12 discípulos dele aqui na terra. Desse tempo até nos tempos de hoje, o Senhor não ceou mais, o Senhor vai cear agora. E tem escrito sobre a ceia do Senhor, que o Senhor está convidando pessoas para cear. Está convidando pessoas para participar da ceia dele. Então, até o Senhor tirar o reino dele da terra, o Senhor não tocou mais o quê?
O Senhor não tocou mais, não comeu mais, não ceou mais. Não tô falando que o Senhor não comeu, tô falando que o Senhor não ceou mais, não se sentou à mesa para cear. Entendeu? É o que está escrito, ó. Porque vós digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino do céu, até que ela se cumpra no reino do céu, até que ele venha buscar o povo dele na terra. Porque quando o Senhor morreu por nós, o Senhor estabeleceu o reino dele aqui na face da terra. Entendeu? É o que eu entendo das Santas Escrituras e é o que o Senhor falou. Não é nem que eu entendo, é que está escrito. Ele disse que estabeleceu o reino dele aqui na face da terra. Está estabelecido o reino do Senhor aqui na face da terra. Entendeu? E assim que ele tira o reino dele da terra, aí que ele vai o quê? Cear conosco na mesa, vai sentar, vai comer. Então, assim, por isso que o Senhor o quê? Eu já estou com 2 sonhos que eu vejo que o Senhor bebe. E da grande destruição também do mesmo jeito. É o que? O Senhor vai vir buscar o povo dele e vai cear. Ó. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse-lhe: tomai e repartis entre vós. Porque vós digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Até que ele tira o reino dele da terra, ele não tocou mais no fruto da vide. Não ceou mais, ele não tocou no fruto da vide. Quem está tocando é nós. Nós come do corpo do Senhor e bebe do sangue do Senhor, aqui na face da terra. O vinho simboliza o sangue. E é isso que nós estamos fazendo. Todo mês nós comemos do corpo dele e bebe, né? Então, glória a Deus. Ó, confirmei sobre o quê? Que ele bebeu. Confirmei que o Senhor bebeu. Entendeu? Tá aqui escrito. Então, vai ser no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, o Senhor vai pelejar por nós, com justiça, como eu li pra vocês. E vai o quê? Vai cear. E essas pessoas que estão sendo convidadas, que é o que fala no versículo. Deixa eu ver se eu pego aqui para só. Não, vou continuar fazendo do jeito que eu estava fazendo. Mas o Senhor disse, essas pessoas que estão sendo convidadas para participar da ceia do Senhor, que estão fazendo ouvido de mercador nenhum, que estão sendo convidados, vai participar. Por quê? Porque não teve interesse. Porque quando eu me interesso, eu batalho. Se eu estou interessada, eu batalho, eu corro atrás. Por então, a mesma coisa é nós. Tá interessado? Tem que correr atrás, tem que batalhar. E o Senhor diz, toma a tua cruz cada dia e siga-me. Quer vir após mim? Quer sentar na mesa? Quer cear mais eu? Toma a tua cruz e siga-me. Toma a tua cruz. Deixa eu ler pra vocês, porque eu já prestei atenção, que tem hora que, né, só não falta sair. Pronto, tá aqui, ó. Coisa tão fácil de falar, eu versículo mais. Eu fico gaguejando, até em falar eu gaguejo. Ó, e dizia a todos, o Senhor fala para todos nós, ó. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Todo dia nós temos que tomar a nossa cruz e nós temos que seguir o Senhor, todo santo dia. Pronto, isso aí pra vocês. Agora eu vou soltar outro sonho que Cristo apareceu pra mim nas redes sociais pregando o Evangelho. Eu vou soltar pra vocês agora. Olha, eu sonhei. Ah, eu me esqueci de confirmar o sonho que... Eu vou confirmar agora, peraí. Primeiro eu vou soltar o sonho, depois eu confirmo, tá bom? Ó, eu sonhei que eu tava numa casa, tava eu, a minha irmã e Jesus. Nós tava dentro dessa casa, a minha irmã, ela tava fazendo algo, não sei o que ela tava fazendo. Eu e Jesus, nós tava nas redes sociais pregando o Evangelho. Eu tava aqui, o Senhor tava aqui do meu lado nas redes sociais pregando o Evangelho pra vocês. E nós passávamos um tempo, só que não era um tempo muito grande não, e nós parávamos. Quando nós parávamos de pregar o Evangelho, ele ficava de frente pra mim, eu de frente pra ele, e ele se abaixava assim, fosse pra pegar algo, e ele desaparecia. Na hora que o Senhor desapareceu,
Glória a Deus. Na hora que o Senhor desapareceu, eu disse assim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. O Senhor voltava. Quando o Senhor voltava, ele voltava todo de branco, resplandecente. Linho fino, aquele branco resplandecente. E ele chegou pra mim e ele disse assim, tu me espera, eu vou voltar. E na hora que ele falou isso, ele só esperou eu dizer um sim pra ele. Na hora que eu disse assim, sim, ele desapareceu da minha frente. E eu vou confirmar pra vocês na Santas Escrituras. Aonde? No livro do Apocalipse. Vixe, já foi mesmo em cima, glória a Deus. Bora pra cá. Ó. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para atentar os que habitam na terra. Ó, você não chegou e disse, tu me espera, eu vou voltar? Pois então, ó. Porque guardaste a palavra da minha paciência, o Senhor não pediu para me esperar? Pois então. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Qual é a tentação? A abominação que vai entrar, como está escrito lá no livro do Apocalipse. Ó, no livro de Daniel, está escrito que vai ser retirado o sacrifício contínuo e vai entrar a abominação. Justamente o que está essa tentação, né? Ó. A tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na face da terra. A mesma tentação de Daniel. Daniel passou por uma tentação terrível, que todo mundo tinha que se impor o que foi posto. E Daniel disse assim, ei, trocar o meu Deus? Jamais. Não, agora eu vou me apegar a Raíla. Daniel, sabe o que Daniel fez? Daniel orou 3 vezes durante o dia. Daniel começou a consagrar e jejuar. Então, após a saída, após o Senhor tirar após o Espírito Santo, né, o Consolador, após ele se embora da face da terra, após, tem alguém batendo no meu, um momentinho. Vocês me desculpem. É porque eu vou no sol, saio no sol, logo fica desse jeito. Vocês me perdoam. Ó, depois ele volta normal. Daqui a pouco ele volta. Ó, o que é que eu tenho pra dizer pra você? Ficou mais escuro do que o outro. Glória a Deus, sem nenhum problema. Ó, o que é que o Senhor fala conosco sobre o quê? Sobre essa tentação que há de vir sobre todo mundo. A passagem lá de Daniel. Essas pessoas não adorarem a besta. O que foi imposto vai ser imposto para agora para o que? Para o povo. Aqueles que permanecerem firmes no Senhor, pode ter certeza que está garantida a salvação de você. Mas se não perseverar, não fazer igual Daniel. Daniel perseverou. Daniel, não, o meu Deus é meu Deus. Ele rejeitar ele jamais, não. Ele é em primeiro lugar, entendeu? Se fizer igual Daniel, pode ter certeza que... E Daniel, ele orava 3 vezes durante o dia. E Daniel ainda se consagrava ao Senhor. Durante esse tempo, Daniel, ele não provou dos manjares, né? As comidas desejáveis, ele não quero e pronto. E também, carne, também não e pronto, entendeu? Glória a Deus. Aí, é pessoas que tem, né? Glória a Deus. Que batalha, né? Então, essa aí que eu falo pra vocês. O exemplo pra vocês, né? O exemplo não vou dar nem Daniel, vou dar o exemplo ao Senhor mesmo. O exemplo, vocês têm que seguir o Senhor. O Senhor foi firme e forte. O Senhor, ele não recuou, não. O Senhor estava no campo de batalha para nos dar nossa salvação. O Senhor recuou? Não. O Senhor enfrentou. O Senhor enfrentou o quê? O Senhor enfrentou a perseguição. O Senhor enfrentou. Eu tô falando para vocês jejuar. Por quê? Como Daniel, por quê? E horário também. Por quê? Porque ninguém vai a jejuar igual o Senhor jejuou, né? Por isso que eu dou um exemplo de Daniel. Mas o que eu falo para vocês, a tentação de Jesus, o que Cristo suportou, as pessoas vão suportar. Mas o que? É a mesma coisa, Jesus é o caminho. Jesus é um exemplo para nós, entendeu?
permaneceis firme, permaneceis firme. Não larga o que? O teu Salvador, não larga o Deus de Israel, não larga a tua salvação, porque o Senhor te concedeu, é tua, não perde. O inimigo vai fazer de tudo para tirar, mas permaneceis firme até o final. Faz igual os 12 apóstolos, faz igualmente o Senhor, e faz também igualmente os 12 apóstolos do Senhor. Eles permaneceram firmes, eles não recuaram. A palavra do Senhor está aqui. Por quê? Porque veio através de todos eles, até no tempo de hoje, entendeu? Quantas pessoas não já perderam a vida por causa da salvação, por causa da palavra do Senhor? Pois então, permaneceis firmes. É o que eu tenho para dizer para vocês. Mas vou soltar outro sonho. Bora, Jesus está mandando eu soltar, eu vou soltar. Glória a Deus. Tô bem por aqui, por pertinho. É porque eu tô procurando já o versículo pra me soltar os... Oh, glória. 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 Pra me soltar os sonhos. Tá aqui, já tá em cima. Glória. Oh, glória. Deixa cá no chão. Daqui a pouco eu pego. Ó. É Sofonias 1 e o versículo 14, referente ao sonho que eu vou soltar pra vocês agora. Glória a Deus. Eu tenho outro que o Senhor ainda tá botando na minha cabeça. Ó. Tampou. É que eu tenho um problema, acho, talvez na garganta, né? Ó. Eu sonhei que eu tava vindo de um canto. Na primeira casa da esquina eu entrava. A minha casa é casa de esquina. A primeira casa da esquina eu entrava. Na hora que eu entrava na primeira casa, a primeira casa que eu entrei, eu falei com meus dois filhos estavam lá dentro dessa casa. Eu falei com eles, na hora que eu saí pra fora, eu vi uma destruição enorme de grande, uma destruição grande mesmo, uma destruição grande. E naquela destruição grande ali que eu olhei, porque na hora que eu cheguei eu vi tudo normal, rua normal, as casas normal. Quando eu saio pra fora eu já não vejo mais nada, só destruição. Não vi casa, não vi mais nada, só vi só destruição. Nesse momento dessa grande destruição, eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu vi 3 anjos bem pertinho de mim. E vi esses 3 anjos bem pertinho de mim. E eu disse assim, cadê o Senhor? Que eu vi só 3 anjos, mas cadê o Senhor? Quando eu arribo a minha cabeça, o Senhor está em pé em cima da minha cabeça. O Senhor, o meu Salvador, que morreu na cruz do Calvário por mim, em pé em cima da minha cabeça. Assim, faltava assim um pouquinho para... Assim, quando eu arribei assim, eu vi a sandália dele e vi as bordas do vestido do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele veio vir nos buscar com toda a glória que ele tem. Todo vestido de majestade. Então, as mesmas vestes do arrebatamento, foi a mesma veste que eu vi com o Senhor nesse sonho, entendeu? Desse jeito, todo glorioso, todo maravilhoso. Aí, ó, quando eu olhei pra cima que eu vi a sandália dele, as bordas do vestido dele, aí eu peguei e disse assim, vixe, eu não fui com o Senhor porque eu fiquei pra pregar o evangelho. Eu não tinha entendido, o rato era morrido e não sabia, mas continuando o sonho. Aí, ó, nesse momento, eu chamei meu filho tava lá na cozinha e chamei, né? Johnny vem aqui, é o meu filho mais velho, ele veio. Na hora que ele veio, ele já foi logo se prostrando perante a ele. Na hora que o outro veio também, já foi logo se prostrando perante a ele. E nesse momento que ele se prostrou perante a ele, né? Eu peguei, olhei pro meus filhos e disse assim, já dá vontade de chorar. Eu olhei pro meus filhos e disse assim, agora não há mais tempo. No instante ele vai sumir. Eu disse desse jeito. E coloquei a vista para 2 anjos que vinham descendo do céu. Eles vinham descendo do céu para a terra. Um descia num canto, o outro descia no outro canto. Na hora que ele botou o pé no chão, já subiu logo uma lavareda medonha de fogo. E o outro anjo desceu lá nos matos secos. Os matos secos. Aí quando eu tirei a vista dos anjos, né? Mato seco representa o quê? Pessoas maduras na face da terra pronta para ser levada, entendeu? Na hora que eu tirei os olhos, né? Dos 2 anjos, coloquei a minha vista pro canto onde eu tava. Aquele canto já não existia mais, já não existia mais nada ali. E eu olhei pro céu, né, pros ares, eu vi um homem subindo daquela destruição. Esse homem, ele tava de calça, ele tava de blusa e o corpo dele tava todo transformado. Não tava mais com o corpo que nós tava, entendeu? E ele tava subindo pro céu com o corpo de glória. E nesse momento que ele tava subindo pro céu, eu tirei a vista do homem, né, e eu já tava na porta de um ônibus, todo amarelo, amarelo por dentro, amarelo por fora. E nesse momento que eu tava olhando pra dentro desse ônibus,
eu cheguei lá na frente onde tava o motorista. Eu cheguei, né? Olhei pra frente, na hora que eu olhei pra frente do ônibus, eu vi só água. Água do mar, da mesma cor da... É a água do mar, era água do mar. Eu via só água do mar. E eu não via mais nada, só era água do mar e uma pista que o ônibus ia passar. Lá na frente tinha uma curva com a correnteza forte por cima. E a água do mar, né, cobria a pista. Era água de um lado e água do outro do mar. Cobria a pista. E eu disse assim, quando chegar ali, pode ter certeza, nós vamos morrer. Nós não morremos não, mas nós vamos morrer. Eu disse 2 vezes dentro do ônibus. E nós o motorista aí, se garantia, passava. Nós chegávamos lá no canto determinado. Quando chegava no canto determinado, nós descia do ônibus. Descia... Começou. Descia eu, a mulher, o motorista e o menino. Quando nós descia do ônibus, eu pegava nas minhas mãos umas folhinhas verdes. E quando eu pegava nas minhas mãos essas folhinhas verdes, glória a Deus. Minha garganta. Era o menino que tinha descido do ônibus, né? Tava passando mal. E era pra mim fazer um chá pra ele, entendeu? E o motorista desceu do ônibus e pegou uma cadeira que tinha mesa, tinha cadeira, ali atrás era uma casa e aqui era uma parede branca. E o motorista desceu do ônibus, ele pegou a cadeira, se sentou, ficou bem à vontade. E ele começou a beber. A mulher começou a dar bebida a ele. A mulher que tinha descido do ônibus começou a dar bebida a ele. Começou dando. Sei que ele bebeu bastante. Ele bebeu bastante. A garganta. E eu fiquei apavorada, porque nós ainda ia voltar lá pro canto da destruição. Aquele canto da destruição, nós ia voltar lá para aquele canto. E nós ia voltar com o motorista. E o motorista tava bebendo. Eu ficava tão angustiada, porque eu achei a estrada muito perigosa. E eu peguei minha angústia, disse assim, como é que nós vamos voltar? Primeira vez ninguém morreu, né? Agora dessa vez do jeito que ele tá aí, era esse meu pensamento. Eu me acordei angustiada. Tribulada. Eu chorei muito. Eu disse assim, quando eu abri a Bíblia para me soltar esse sonho que o Senhor me concedeu, eu comecei a chorar. Olha o versículo que o Senhor me deu. Foi esse versículo que eu vou soltar pra vocês. Eu me lembrando dos detalhes do sonho, eu disse assim, Senhor, eu não consigo não soltar o sonho do jeito que eu tô, não. E o Senhor me confortou e eu consigo soltar o sonho. Mas triste é, muito doloroso. Porque da grande destruição, só vi uma pessoa subindo pro céu. Por quê? Porque as outras estavam tudo com falha, não aceita Jesus, não procura o Senhor e sabendo que o Senhor vai voltar. Qual o povo que não sabe que o Senhor vai voltar? Todo mundo sabe. Mas o que? Não se prepara, entendeu? Bora pra cá pro versículo, ó. Eu vou ler pra vocês, é que eu tô sentindo um rio na minha garganta, ó. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, dia de alvoroço, dia de angústia, dia de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de tensas trevas, dia de trombeta e dia de alarido contra a cidade fortificada e contra as torres altas. Por isso que eu digo a vocês, volta para o Senhor. É tempo das pessoas o quê? Ouvir a palavra do Senhor e ouvir a voz do seu próprio Criador, que está chamando vocês. O Senhor está chamando vocês, o Senhor está levantando pessoas e chamando vocês ao arrependimento. Chamando vocês para que vocês se voltem para Ele. Antes desse dia aqui, você está vendo. Dia de angústia, dia de alvoroço, dia de tribulação, dia de angústia, dia de que mais? Dia de assolação, dia de trevas. Vocês veem que lá no livro do Apocalipse o sol vai se tornar negro, né? Então, dia de treva. Dia de escuridão, né? Então, lá no livro do Apocalipse fala, então, tudo isso. E dia de trombeta sobre a face da terra, entendeu? O dia da vinda do Senhor é um dia de trombeta, entendeu? Dia de trombeta. É o que eu digo pra vocês, arrependei-vos, arrependei-se e volta para o Senhor. Procura o Senhor tá na terra, o Espírito Santo Consolador tá aqui conosco. Mas no dia do arrebatamento ele vai sair da terra. Olha a angústia que o pessoal não vai sentir. Olha o pavor que as pessoas não vão sentir, entendeu?
Por quê? Porque as pessoas vão dizer, pronto, o Espírito Santo foi embora. No dia do arrebatamento, o Espírito Santo deixa a terra, entendeu? E vai o quê? Vai habitar lá onde ele tá, né? No reino, vai habitar no reino celestiais, né? Porque o Senhor, Jesus, né? Como é conhecido, mas eu gosto de chamar ele de Yahweh, porque é o nome dele. Então, o Senhor Yahweh, ele fez o quê? Ele foi para o céu e disse, eu vou enviar para vocês o Consolador. No dia que o Senhor retirar o sacrifício contínuo dele da terra, o Consolador vai se embora. Entendeu? Que é justamente a alma do Senhor. Ele é mesmo, sim, tá escrito. Mas só que antes eu vou soltar o quê? Para confirmar o quê? Os 3 anjos que eu vi no céu, o anjo do fogo. Isso aí vai ser o quê? Uma grande colheita que o Senhor vai fazer na face da terra. Ó, deixa eu ler para vocês aqui no livro do Apocalipse. O dia do Senhor, para você ver, o Senhor mandou eu ler aquele lá. E eu também, para confirmar esse sonho, também vou ler no livro do Apocalipse, ó. Vocês se voltam para o Senhor. O tempo católico, vocês que são católicos, vocês se voltam para o Senhor. Porque vocês vão ver que o povo católico vai ser todo deixado. O Senhor rejeitou esse tempo. Por que o Senhor rejeitou, Meire? Se nós amamos o Senhor. Por causa das idolatrias. Vocês não querem largar a idolatria. Vocês não querem abrir mão das idolatrias. E por que o tempo também evangélico foram deixados? Porque não quiseram renunciar. Não quiseram renunciar. O Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada. Não quiseram renunciar. Não querem renunciar de maneira nenhuma. E vão ser deixados para trás. Não é o sal, vai ser deixado para trás para ser pisado, né? Então. Mas embora para cá, né? Existe salvação se permanecerem no Senhor. Tanto tempo, né? Mas vamos embora pra cá. Ó. Ainda não é esse. Deixa eu ver onde é. Deixa eu ver aqui. Ainda não é esse. Glória a Deus. Onde é que tá? Não é esse. Glória a Deus. Tá aqui, esse daqui. Ó. E saiu do altar, para confirmar o que? O anjo com fogo. Ó, e também o outro anjo que desceu lá no mato seco. Vocês prestem atenção, a palavra do Senhor está sendo pregada, ó. E saiu, é Apocalipse o que? 14, Apocalipse 14. E o versículo 18. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, você está vendo? E chamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo, lança a tua foice aguda e vítima os cachos de uva da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Você está vendo? É o que tá dizendo. Por isso que aquele anjo estava lá nos matos secos. E o outro anjo estava com fogo, né? Então, assim, li pra você. Aqui é o que? A colheita na face da terra. O Senhor vai mandar os seus anjos vir colher. Glória a Deus, né? Tá se aproximando. Glória a Deus. Glória a Deus. E o anjo lançou a sua foice à terra e vitimou as uvas da vinha da terra e atirou no grande lagar da ira de Deus. Você está vendo? Glória a Deus. Pronto, encerrei para vocês. Um bom sábado para vocês. E glória a Deus, glória a Deus. Encerrei para vocês aqui. Encerrei para vocês. Bom dia para vocês, a paz do Senhor para quem for evangélico. Para quem não for evangélico, peço a vocês que vocês aceitem o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por vocês, que vocês se arrependam, que vocês se voltem para o seu Criador, porque o Senhor está vindo para nos buscar. Nós precisamos acolher o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Cristo fez um sacrifício por nós, que nós só temos salvação
Nós só temos salvação se nós escolher esse sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, que é cujo que eu vou ler para vocês, ó. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. A pessoa só é salvo se aceita, se confessar o Senhor com os lábios. Procura uma igreja evangélica, procura um pastor e aceita Jesus como suficiente salvador da tua vida. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Você está vendo? Nós só temos salvação se a gente confessar o Senhor com a boca. Por isso que eu fui logo atrás dele, né? Então, porque eu interessada na minha salvação e interessada no meu Senhor sou eu. Eu a amo, Jesus. Eu a amo o meu Jesus, o meu Salvador que morreu na cruz do Calvário por mim. Eu tenho salvação através dele. Eu tenho restauração da minha vida através da palavra do Senhor. Tudo isso o Senhor nos propõe aqui nas Santas Escrituras. Ele nos trouxe a nossa salvação, nós temos que colher. Cristo também nos limpa, nos purifica através de quê? Da palavra dele, através da oração, através de nós ler a palavra do Senhor. Isso nos purifica, isso nos limpa, entendeu? A minha garganta. Mas deixa eu terminar. Já terminei para vocês. Eu li o quê? 3 versículos para vocês. Deixa eu ler logo o restante todo, né? Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu ou grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos, e que invocam, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Invocou o nome do Senhor, pode ter certeza que será salvo. Continuando. Como, pois, ouvirão aquele em quem não crerem? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Temos que pregar o ID do Senhor, temos que pregar que o Senhor está chamando o povo ao arrependimento, que o Senhor está dizendo, está chamando os abatidos, os aflitos, os pecadores, chamando eles, o Senhor está chamando eles ao arrependimento. Olha como o Senhor fala aqui, ó. E como pregarão se não for enviado? Como está escrito, a gente tem que enviar. Por isso que eu digo vocês, levanta vocês, começa a pregar a palavra do Senhor, começa a levar a palavra do Senhor, começa a levar o ID do Senhor. Não para, não está no momento de nós pararmos, não. Está no momento de nós regaçarmos as nossas mangas e nós o que? Fazer alguma coisa. O reino do Senhor está aqui na terra. Então o Senhor, ele deixou o que? Nós responsáveis pelo que? Pelo reino dele. Nós temos que pregar mesmo o evangelho. Sair anunciando que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor tem vida eterna para nós. A vida não é aqui, a vida é além daqui. A vida nós vamos viver aqui de novo. Quando nós voltarmos para cá novamente, que o Senhor fizer nova todas essas coisas. Aí nós vamos viver aqui para todo sempre, né? Vai jogar fora a oportunidade que o Senhor te deu de que? De estar com ele, porque o Senhor sofreu por ti lá na cruz do Calvário. Aproveita, não joga fora a oportunidade. Continuando. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso os pés dos que anunciam o evangelho de paz, todo que trazem alegria, boas de novas coisas. Então, boas de novas coisas, a nossa salvação e a nossa morada, que o Senhor nos concedeu. O Senhor disse assim: um repouso do Senhor, nós habitamos lá. O Senhor nos deu um repouso também lá, para nós morar com o Senhor, entendeu? E para onde o Senhor vai, nós estamos com ele, né? Honra medonha, glória a Deus. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, nem todos obedecem a palavra do Senhor. É verdade, aqui está escrito, ó. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois
Isaías disse, Senhor, quem creu na nossa pregação? Verdade, quem? Quem está acreditando que Jesus está voltando, que as pessoas têm que se arrepender, têm que rever as nossas vidas, tem que ter transformação, tem que colher o sacrifício que Cristo fez. Quem é, né? Ó, de sorte que a fé é pelo ouvir. Como é que essas pessoas vão ouvir se não tem pessoa que para abrir a boca e pregar? De sorte que é a fé. De sorte que a fé é pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Nós temos que abrir a boca, temos que pregar mesmo. Abrir a palavra de Deus e falar mesmo para as pessoas. Olha, aceita Jesus, tem que confessar Jesus. Jesus fez o sacrifício. Todo mundo conhece que Jesus fez o sacrifício. Mas ninguém conhece. Nem todos conhecem que a gente precisa para ter salvação. Precisa colher, precisa confessar com a boca. Se confessares o Senhor aqui na terra, pode ter certeza que será salvo. Mas se não confessares, quando chegar perante o Senhor, será confessado. Se negar o Senhor aqui na terra, quando chegar lá perante a Ele, que um dia todos nós vamos estar perante a Ele, face a face, vai ser negado. É o que fala o versículo. Eu vou ler para vocês agora. Bora para lá? Tu já tá indo para onde, Mero? Tô indo para... Para Lucas. Bora para Lucas. É Lucas o que? Lucas 12. Lucas 12, o versículo 8. Ó. Não aceitou Jesus, não confessou Jesus com os lábios, como eu li para vocês, né? Ó. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante de Deus. Confessará diante dos anjos de Deus. Ele confessará diante dos anjos de Deus. Entendeu? Ó. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante de Deus. Diante dos anjos de Deus, diante dos anjos de Deus. Então, tu chegou lá no céu, tá perante a Deus e aos anjos, vai ser negado. Por quê? Porque negou aqui na face da terra, não colheu a própria salvação que o Senhor te concedeu, como tá escrito lá, né, que tem que colher. E eu leio pra vocês, só existe dois caminhos para nós percorrer aqui na face da terra. Um para o céu e o outro para outro canto lá, né, que eu não gosto de estar falando, mas vocês sabem, né. Ó, deixa eu ler pra vocês, tá bem por aqui assim. Deixa eu procurar aqui que eu já encontro. É aqui mesmo? Não é aqui não, mais pra cá. Deixa eu ver bem por aqui. Nós temos que batalhar. Deixa eu ler aqui pra vocês os dois caminhos. É o que o Senhor pede, que vocês saiam desse caminho. Para que vocês corram atrás da salvação da alma de vocês. O Senhor pede. Ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O Senhor está dizendo que muitas pessoas passam pela porta, vocês sabem qual é a porta, né? Do abismo, né? Então, ó, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. O caminho de Jesus, ele é estreito. A porta para entrar no céu é estreita. Até aqui o versículo, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos a quem encontra. Poucas pessoas encontram a porta do céu. Poucas pessoas. Tem pessoas que estão caminhando com o Senhor, mas o quê? Encontra a porta do céu. Poucas pessoas. Por quê? Não estão caminhando conforme a vontade do Senhor. Nós temos que estar o quê? No caminho apertado, estreito. Tá ferindo, tá caindo, tá se arranhando, tá ferindo, tá sangrando, tá se machucando. Mas tá no caminho. Tá no caminho, não pode se desviar do caminho, porque o caminho largo vai para a porta larga, o caminho estreito vai para a porta estreita, entendeu? E o Senhor disse aqui nesse versículo, aqui é o que, ó, é Mateus 7, deixa eu ver se é Mateus 7 mesmo, é Mateus 7, Mateus 7 e o versículo 13 e o versículo 14, o versículo 13 e o versículo 14, o Senhor tá falando, estreita é a porta, é apertado o caminho, o caminho é estreito para subir para o céu. A porta do céu também é estreita para as pessoas passarem, né? Então, passa lá de uma em uma, né? Às vezes chega de duas, né? Como eu afirmo no meu sonho, glória a Deus. Mas o que é que eu tenho para dizer para vocês? Vigiai, vigiai. Encerrar esse vídeo para vocês. E um bom sábado para vocês. Eu sou Teus Sonhos.
Se tiver algum mais sonho que o Senhor me lembrar, pode ter certeza que eu solto pra você. Ah, ainda tem mais um, que é o da Igreja Católica, que eu vou fazer, mas não agora. Eu vou fazer um vídeo exclusivamente só para o povo católico. Por quê? Porque o Senhor alerta esse templo. O Senhor alerta esse templo. Não só esse templo, o templo evangélico também, né? De quê? Da vaidade. Eu vou soltar mais 2 sonhos. Qual é? O do templo católico também para as 2 casas do Senhor. Eu vou soltar para vocês, para que vocês se alertem. Vou soltar e ainda vou soltar Santas Escrituras. E ainda vou soltar o que Cristo me pediu. Para vocês verem, né? Como Ele fala conosco. Glória a Deus.